Por quê? Vamos correr atrás das demandas que nós mesmos criamos. E nós vamos ver que tentar fazer isso, tentar colocar o nosso consumo. Nós vamos falar só de um assunto para que fique bem claro, para que a gente possa ter um pouco mais de tempo para as coisas de Deus, para que a gente possa buscar o que realmente vale a pena, para que a gente possa buscar a verdadeira realidade, aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus quer para a minha vida. Então tem sido difícil. O povo de Deus está firme no Senhor, vai dizer: olha, Ele sobrepõe a todas as coisas. A gente vai lá, né? E canta, né? E canta: eu te anelo, te amo, te necessito, te adoro mais que o meu ser. Como que eu te anelo, te necessito, te amo, te adoro mais que o meu ser, se eu coloco algumas prioridades na frente desse amor? Não é? Por quê? Porque eu preciso sobreviver. Mas por que eu preciso sobreviver? Porque a minha demanda é grande. Mas por que a minha demanda é grande? Porque a maioria das demandas nós criamos. Nós vamos tentar falar um pouquinho disso. Nós vamos tentar falar um pouquinho disso. E por que ele está dizendo? Por que nós estamos falando? Gente, por que será que essas medidas que não são suficientes, as medidas antigas, por que eu não dou atenção para aquele que controla o futuro? Por que eu não dou a verdadeira atenção não só para aquele que conhece, mas aquele que controla e aquele que vai realmente fazer diferença? Será que essa realidade tem acontecido na minha vida? Será que nós temos contemplado o meu futuro com atitudes realmente, com as medidas novas e medidas velhas? Esse homem chega lá e começa a medir. E Deus fala claramente para ele: olha, corre lá, ele é jovem. Pode perceber que diz: ele é jovem, né? É alguém que não tem experiência, sai correndo, fala: não, Jerusalém foi destruído, eu vou lá e meço tudo que era antigo para ver exatamente. Fala: não faz isso não. Não vai fazer isso não. Você está fazendo errado, porque eu vou dar muito mal, vai ser muito maior do que isso. Como você está pegando as velhas medidas e tratando nas novas realidades? Eu não quero isso para a vida do povo de Deus. Eu quero coisa diferente, eu quero espaço diferente, eu quero caminho diferente, largura diferente, comprimento diferente, profundidade diferente, estado diferente, paz diferente. Eu não quero esse tipo de coisa para vocês. Não é isso que eu quero. Vocês estão no tempo do cativeiro. O cativeiro não é para o povo de Deus, é liberdade para o povo de Deus. Vocês estão no tempo que muro fazia diferença. Eu não quero um muro humano aqui, eu vou criar outro muro, não vai ser humano. E o muro da nossa segurança não é humano. Amém? Ele diz isso com muita clareza. E a gente cada vez mais acha que é humano. Cada vez mais nós vamos nos enredando, vai nos dominando. E eu vou falar de pequenas coisas da minha vida, para ver se traduz para a vida de vocês, para ver se vocês entendem o plano da obra de Deus. Amém? Então, nós vamos tentar, né, falar como que nós vamos usar a treina de Deus para ajustar os planos dele para nós. A treina de Deus é a medida de Deus. Que medida que Deus tem para nós? Qual é a verdadeira medida que Deus tem para nós? E como nós podemos fazer esse ajuste para verificar se é bom, se é ruim, de acordo com a tua palavra, de acordo com a realidade que ele está dizendo. Então vocês vão perceber que, infelizmente, a recíproca não é verdadeira. Se eu me dou demais na minha vida, e quando aparece um problema insolúvel, eu não tenho base para resolver o problema insolúvel. Se eu me dou demais para Deus, e sei as coisas de Deus, os preceitos de Deus, eu me balizo na medida dele, que é muito grande, e eu tenho subsídio para resolver aquele problema que aparentemente é insolúvel. Só que se eu não estou treinado na medida de Deus, nas coisas de Deus, o momento em que aparece o problema, eu não tenho medida referencial para poder resolver aquele problema. Porque eu me balizei nas coisas do mundo, eu me balizei nas coisas do homem, eu me balizei nos muros humanos, nos tijolos humanos. E isso faz diferença na hora de se enfrentar os problemas. Problema todos temos. A diferença é como enfrentamos. Como enfrentamos. Isso vai fazer com que a gente possa estar burilando. Amém? Então, nós vamos tentar falar um pouquinho como então nós vamos ajustar essas medidas, né? Para que a gente identifique. Como então nós vamos tentar ajustar essas medidas para que as velhas medidas não se ajustem a uma nova vida? Então, o primeiro ponto que nós queremos falar: medidas velhas do homem não servem para o novo de Deus. Medidas velhas do homem não servem para o novo de Deus. Então, você vê a visão que ele teve, ele diz assim: eu tornei a levantar os olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. Ele tinha o poder de medir,
diretivo, né? Então, até mesmo para hoje, o sistema de qualidade, para vocês entenderem, se você tem uma régua em um determinado departamento, uma indústria, e você vai lá e implanta um sistema da qualidade, o que eles fazem? Você é obrigado, periodicamente, a fazer uma aferição, de acordo com órgãos internacionais, daquele paquete, daquela régua, daquele utensílio, de todo produto, de todo equipamento utilizado para você medir. Por quê? Porque ao longo do tempo, todo equipamento, uma trena, uma régua, um paquete, um utensílio, todo equipamento, ele se deteriora. À medida que o tempo vai passando, todo equipamento já não tem mais o mesmo padrão de medida. E assim é com Deus. Se a gente não se aprofunda com Ele, o nosso equipamento fica descalibrado em relação às coisas que Deus quer, e no momento a gente não está no padrão dele, porque nós estamos descalibrados com o nosso aferidor. Nós estamos descalibrados com o nosso órgão aferidor, que é o quê? O Espírito Santo de Deus, e Deus que vai dar os direcionamentos para a gente. Então a gente vem, por quê? Porque nós precisamos de uma excelência, de uma melhoria contínua, e portanto aquela medida nem sempre é a medida necessária, nem sempre é a medida correta, nem sempre é a medida que Deus quer para a sua vida e que Deus quer para a minha vida. Por isso que ele diz para o jovem: olha jovem, o jovem o quê? Usava uma medida antiga para vir em Jerusalém. O jovem usava uma medida antiga para pensar sobre isso, e a gente tem que a cada dia aprumar nossas medidas. E por que saiu essa palavra? Na semana passada, depois vocês vão ver que os exemplos que eu vou dar vai complementar no último exemplo, mas na semana passada foi dada uma solicitação para que a gente tivesse, houve um problema de uma enchente no LSD, que é uma entidade que cuida de jovens drogados, né? E foi dada na semana passada. E aí pediram assim: olha, vê gente, inundaram lá, entrou água, e as coisas aconteceram, está precisando de tudo, né? Principalmente coisa de homem, roupa, sapato, tudo, né? Roupa de cama, tal. E a hora que eu vou, precisava logo, que o pessoal está precisando, tal, e tudo mais. Eu cheguei em casa, esqueci disso no domingo à noite, mas quando lá na segunda-feira de manhã fui levantar para ir trabalhar, eu lembrei daquilo, né? O pessoal deve estar precisando, né? Então eu vou dar uma olhadinha, e olhei, entrei assim, dei uma olhadinha no meu armário, tal. Em 10 minutos, assim, eu fui pondo algumas calças, algumas camisas, alguns sapatos, em 10 minutos eu enchi um saco, rapidinho. Mas eu confesso para vocês que eu enchi, mas aquilo me incomodou. Senhor, será que eu preciso verdadeiramente de tudo isso que está aqui? Como eu quero um saco desse cara lá precisando, em 10 minutos eu enchi tudo? Será que os parâmetros que eu estou utilizando, que nós estamos utilizando, são parâmetros que realmente Deus gostaria? Por quê? Isso gera demanda. Esse mundo que está aí, dá para a gente consumir. Então a televisão, o rádio, a internet, é uma coisa desesperadora, e as coisas vão acontecendo, e cada vez mais nós vamos precisando de mais coisas, nós vai ficando insaciável, porque a nossa medida vai aumentando, amém? Quem é que não lembra quando a gente era pequenininho? Eu lembro que tinha um sapatinho para ir na escola e um sapatinho para sair. Quem lembra? Levanta a mão. Olha quando a gente lembra, olha. E às vezes só um sapatinho para ir na escola e para sair, era o mesmo. Só dava uma engraxada para sair. E ia sair. Hoje nossos filhos têm um monte. Hoje nós temos um monte. Você olha e fala: Senhor, você gera demanda. Você tem tanto sapato, tanta roupa, que vocês vão ver que no final eu vou falar, e gera demanda. Você tem que ter mais, tem quarto maior, casa maior, ar maior, tudo maior. Está tudo doido. Quer dizer, ou nós paramos numa precária dizendo: Senhor, aonde nós vamos parar? Ou nós não temos mais tamanho, nós não temos uma medida, nós não temos uma dimensão, nós não sabemos mais onde que nós queremos, o que é bom, o que não é bom, o que verdadeiramente eu preciso e o que eu não preciso. E as coisas começam a gerar esse estresse, convoca para reunião, ninguém pode vir. Está todo mundo correndo atrás do quê? Como dizia nosso amigo Salomão: atrás do vento. Nós precisamos encher a nossa demanda, porque criamos tanta demanda, nós precisamos correr atrás daquilo que nós mesmo criamos, que são as demandas. Nós mesmo criamos essas necessidades. Não é? Isso está vindo para nós o modelo americano, e a gente olha e fala: Senhor, mas por que isso? Né? Então, isso é porque nós não estamos ajustando as medidas, nós estamos pegando as medidas velhas do homem, mas as medidas
medidas velhas do homem não servem para medidas velhas de Deus. Então, a cada visão que nós tivermos, de cada coisa, de cada investimento, nós devemos perguntar: Senhor, qual a visão que tu tens? E Deus dá a visão. Senhor, qual a visão? Porque a gente tem que ter pertinho do Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes a visão que ele tem é um indivíduo sentado num jumentinho. Não é um tanque de guerra, não é um cavalo branco, não é algo avassalador, é algo simples que pode resolver a sua vida e pode resolver a minha vida. Simples. É um homem de Deus, sim, mas que vai vir um cavalinho, um jumentinho, filho de jumento, ele diz. Para ser mais simplesinho aqui, não é um cavalão árabe, que podia falar naquela época, um cavalaço árabe, né? Brancão, estava ali pertinho, lindo, maravilhoso, da cabecinha pequena, aquela crina maravilhosa. Não, olha, é um jumentinho pequenininho. E às vezes o que nós precisamos é só de um jumentinho. Amém? Às vezes o que nós precisamos é de pouca coisa, e a gente não está entendendo isso. Isso está levando a nossa vida para um lugar que depois a gente não tem retorno. Então, hoje, né, nós estamos o quê? Conseguindo, sim, não entrar na onda. Nós não devemos entrar na onda para saber qual é a verdadeira medida que Deus tem para cada um de nós, né? Então nós devemos nos perguntar, repita após mim: Senhor, será que hoje nós estamos conseguindo não entrar na onda para saber a verdadeira medida, comprimento, largura e altura que Deus tem para cada um de nós? Amém? Deus tem uma verdadeira medida para cada um de nós. Deus tem uma verdadeira largura para cada um de nós. Deus tem um verdadeiro comprimento para cada um de nós. E nós às vezes nos perdemos nesses desvaneios e nós não sabemos aonde nós queremos chegar. E nós olhamos e nós devemos simplesmente sempre estar firmes, batendo, perguntando, né? Senhor, eu quero me responder se o seu entendimento. Gente, e o que é pior? Não precisa abrir. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos também é o Deus desse século que muitas vezes cega o entendimento dos crentes em relação ao que vai fazer. E ali, como o mundo já está ali, o Deus desse século, quando ele quer dizer ali, é Satanás. Ele cega o nosso entendimento. Ele cega o nosso entendimento. Nós achamos que realmente aquilo é o correto. Nós começamos a ir na onda e achamos que é aquilo que é correto. E vamos, mas nós na verdade estamos certos. Ele cega, a gente não percebe. Ele cega, a gente não vê. Então, diz com muita clareza, então nós devemos questionar assim, cada visão, gente, isso é tão grave, o questionamento da visão, que até propaganda usa a visão da inveja, etc. Para você entender alguma coisa. Eu vou citar esse exemplo aqui depois. Por quê? Porque eles sabem quem age nessa área, e a gente tem que tomar muito cuidado nessa área. É muito perigoso. Então nós devemos saber que o Deus desse século está cegando. Então nós devemos focar os nossos olhos, né? E repita após mim: Senhor, devemos questionar cada visão no sentido de saber se estamos vendo com nossos olhos meramente humanos ou focados na luz do nosso Deus. Amém? Gente, nós somos enganados todo dia, toda hora. Somos esbofeteados. Nos enganamos com